E aí, pessoal, espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos com mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já devem ter visto pela descrição, eu vou estar fazendo meu relato de parto aqui na Suíça. Para você que ainda não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a maternidade na Suíça e lá eu vou explicar, né, como é que funciona aqui na minha região e vou falar também como eu imaginava, né, que seria o meu parto, como eu gostaria. Aí vocês vão poder comparar para ver se realmente aconteceu como eu imaginei ou não. Para quem não sabe, o meu filho nasceu dia 27 de dezembro de 2023, às 6h29 da manhã, no cantão de Lucerna. Pois é, eu moro em Berna e eu tive meu bebê em Lucerna. Vamos lá. A gente tem família aqui, o meu marido, né, ele tem família aqui na Suíça, que também é minha família, só que eles moram em outro cantão. Então, o que aconteceu? Eu falei com a doula e com a médica também, se eu não me engano, se era possível eu passar o Natal em outra cidade, se isso teria algum problema, né, em relação ao nascimento do bebê. E elas falaram, não, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa você pode ter no hospital, em Lucerna, não tem nenhum problema. Ou você pode pegar o carro e vir aqui até a montanha, porque o bebê não vai, se eu não me engano, a médica que falou isso, o bebê, ou a doula, o bebê não é como uma novela, ou novela não é como um filme, que o bebê vai, você vai sentir as contrações e ele vai logo nascer. É muito raro isso acontecer, então dá tempo de você pegar um carro e subir a montanha. Claro, com certeza eu venho. Coitada, né? Eu não imaginava o que seria uma contração. Aí eu, não, é verdade, qualquer coisa eu já pego o carro e a gente vem sem problemas. Ok. Então, dia 25, né, foi o Natal, eu já tava começando a sentir uma espécie de cólica, que eu acho que eu ainda não tinha sentido esse tipo de cólica, mas ela era bem espaçada. Então eu não liguei muito, mas eu pensei, gente, será que é agora? Então, no dia 26, na madrugada, né, do dia 25 para o dia 26, eu comecei a sentir contrações. E eu comecei a marcar essas contrações. Elas vinham mais ou menos de 10 em 10 minutos, 11, 12, era mais ou menos esse tempo. Ok. Lá pelas 3, 2 e pouquinho da manhã, eu comecei a sentir as mesmas contrações, só que em tempos mais curtos. Por exemplo, de 5 em 5 minutos. E é realmente muito certinho. Era de 5 em 5 ou em 4, mas ficava por aí. Eu tenho até anotado no meu celular os horários, né? Quando eu conseguia marcar e tudo. Nessa situação, o que é que a gente fez? Como realmente eu não estava com muita dor, era uma cólica que vinha e ela passava muito rápido, eu falei, não, eu vou tomar banho, né? Porque dá tempo de tomar banho, eu chegar cheirosa, né, direitinha no hospital, meu filho não vai me ver acabada, então eu vou me arrumar. Ok. Acho que umas 6 da manhã eu cheguei no hospital. Lá eu já tive que deixar algumas informações na recepção, mas eu não, na verdade foi extremamente rápido. Eu não tive, porque eu escuto alguns relatos, né, das pessoas falando sobre esse momento, né, de parto e que a pessoa fica fazendo uma triagem, que às vezes demora, enfim. Eu não sei se é porque o hospital não estava lotado ou aqui realmente o sistema é muito mais rápido, é muito mais prático. Então, eu simplesmente entrei no hospital, dei meu nome, eles perguntaram coisas muito simples, acho que eu não fiquei nem um minuto na recepção, já fui direto para a ala, né, da maternidade. Chegando lá, eles me colocaram num quarto. Num quarto. E eu creio que ali, na verdade, foi a triagem. Lá, se eu não me engano, eles já começaram com o cardiotoco, né? Que é aquele aparelho que mede o coração do bebê. Ou que escuta o coração do bebê. E lá também eles começaram. Ela foi fazer o exame de toque. Foi feito o exame de toque. Gente, sério. Quando eu vi aqui na internet, no YouTube, o pessoal falando sobre o exame de toque, eu tinha muito medo. Eu realmente estava muito apreensiva com esse exame. Mas pra mim, gente, tranquilo. Se eu sentir algum incômodo, eu devo ter sentido, né? Porque é uma coisa, enfim, é um exame de toque, mas nada se compara ao que eu ouvi falar, né? Então eu espero que se você tem esse medo, que no seu caso, assim como no meu, não, você não sinta nada. Isso é um pequeno desconforto e, enfim, isso foi comigo, eu espero que com você também seja assim. Se eu não me engano, eu tava com a dilatação 1
começando, 1 ou até 2 centímetros. Eu não tenho muita certeza porque já faz um tempinho, né? E vocês sabem, cabeça de mãe, sério, eu não tô brincando. Depois que você tem o bebê, eu já ouvi falar sobre esse assunto, você realmente fica muito esquecida. Eu não sei, eu já vi também que é algo biológico, mas também como você tá tão ocupada, você tem que fazer tanta coisa, sua cabeça acaba. Uau, enfim. E aí eu tava nessa etapa, né, de triagem, eu fui super bem atendida. Lá por ser, Lucerna por ser assim no centro da Suíça, o que é predominante a língua é o alemão. Mas aqui, né, eu falo mais o francês. Então, para mim foi um pouco difícil. Eu tinha medo, na verdade, sabe, de ter o bebê, meu filho, no cantão alemão. Um certo preconceito. Também achei, eu pensava, as pessoas podem ser mais frias. E sério, eu estava completamente enganada. A grande maioria dos profissionais, eu acho que só uma pessoa que foi um pouquinho chata, mas o resto, pessoas incríveis, super capacitadas. É, e a gente conversou, a língua que eu usava, a maioria das vezes era o inglês, mas lá eu usei francês, usei alemão, italiano, espanhol. Sério, eu não tô brincando, foram muitas línguas. E nesse quarto, né, em que eu fiquei, eles me serviram café da manhã e eu fiquei um bom tempinho ali sendo monitorada. Aí eles chamaram a obstetra, que por coincidência ela fala português, porque ela é portuguesa, então foi muito tranquilo. E aí, como eu vejo muito na internet sobre contrações de treinamento, eu pensei, pode ser uma contração de treinamento. Porém, dentro, assim, do meu coração, eu falei, não, tá muito certinho, não é possível. Eu acho que vai ser hoje, né? De hoje pra amanhã, não sei mais. E aí, meu marido até falou, não, eu tô achando que não é hoje. Talvez próxima semana. Aí ele chega assim pra médica e fala, sim, doutora, e aí, a senhora acha que é o quê? É próxima semana? A gente pode voltar para casa? Ela, não. Provavelmente o bebê vai nascer hoje ou amanhã. Então aí a gente realmente se deu conta que a gente ia sair dali já com o nosso filho. Tipo, foi, meu Deus, realmente está acontecendo. E aí as contrações começaram a ficar um pouquinho mais fortes, mas nada de horrível. Na verdade, eu sentia uma dor, mas ela passa muito rápido. Como eu sou mãe, né, de primeira viagem, eu não tinha ideia de como é que funcionava essa questão da cólica. Eu pensei que você sentia a dor o tempo inteiro, mas não. Você tem aquela pausa, né, um respiro para você e depois ela começa e você sente aquela cólica, uma dorzinha. E aí, nesse momento, eu começava a respirar fundo e meu marido fazia tipo uma massagem assim no meu cóccix. Apertava, aquilo me ajudava bastante. Eu não fiz negócio de técnica de respiração, eu vi, né, o pessoal falando que ajudava. E na hora que eu só comecei a respirar fundo e soltar, e realmente ajudou muito. Eu não imaginava que ia ser tão bom, porque teve um momento que eu meio que gritei, assim, fui meio que urrar, sei lá. E aí eu percebi que dessa forma não funciona, pelo menos pra mim. Parecia que a dor, parecia que eu tava focando na dor. Quanto mais eu gritava ou urrava, fazia um som assim estranho, parecia realmente que eu tava focando na dor e aquilo era muito pior. Então, quando eu respirava, eu só pensava assim: mais 3, 4, 5 respirações, essa dor vai passar e tá tudo bem. Então, eu conseguia, tentei, né, seguir essa linha. Quando eu já estava com um pouquinho mais de dor e a dilatação, se eu não me engano, já estava em 3, porque eu sei que eles consideram trabalho de parto, né, a partir de 4 centímetros. Então, eu acho que eu não tinha chegado ainda nos 4, mas eu estava evoluindo muito bem. Foi o que ela me falou, né, a Doula, olha, você está evoluindo bem. E aí eles me mudaram de quarto. E realmente o quarto que eu fui foi o quarto do parto. Se eu fosse ter o bebê, né, normal, seria ali. Então eles me mudaram, eu fui para esse quarto. Chegando lá, a gente viu uma banheira. Meu marido viu a banheira, eu nem lembro mais quem foi que viu essa banheira primeiro, mas ele já foi logo falando: "Ah, ela gosta de banho de banheira, ela relaxa". Então, imediatamente ela organizou tudo, colocou a banheira, né, colocou a água quentinha, tudo muito rápido, e muito bem feito. Antes ela me deu um remédio, se eu não me engano, mas enfim, eu fiquei nessa banheira. E lá eu realmente consegui relaxar, mas ali as dores foram aumentando.
E eu não tenho noção de tempo, sério, gente, não tenho. Mas eu fiquei, acredito que bastante tempo lá. E aí mudaram a profissional que estava me acompanhando, ela saiu, né, e entrou outra, também muito boa. Ela era um pouco mais velha, assim, e mais experiente. E aí, eu acredito, né, que ela era mais experiente. E ela falou: olha, Estela, o que tá acontecendo é que você não está dilatando. Já tá passando um bom tempo e você não tá dilatando como você deveria. E aí, eu comecei a me preocupar um pouco. Então, foi a médica conversar, né, com a gente. E ela falou assim: nós vamos lhe dar medicamentos para você ter mais contrações. Então, a gente vai aplicar a pele dural em você antes, para diminuir a dor, né? Para você não sentir essas contrações, já que a gente tá colocando um remédio que vai aumentar e acaba aumentando a dor. Aí eu, não, claro, com certeza. E aí foi colocada a pele dural, eles explicam, né, todo o procedimento. Eu não vou alongar aqui, né, nessa parte da pele dural, mas pra mim foi algo tranquilo, porque você já tá assistindo dor. Então, quando alguém fala assim, ah, não, porque é anestesia, que pode colocar quantas vezes for necessário, porque você não quer mais sentir dor. Então, tá ótima a pele dural, graças a Deus, e obrigada a Deus pela pele dural, porque eu fiquei acho que 1 hora sem sentir dor. Foi muito bom, muito, muito maravilhoso. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça quando eu pensei que eu ia ter um parto natural. Não sei, de verdade. Hoje em dia, com a minha experiência, eu poderia até tentar, assim, natural, que eu acho que eu não vou tentar, porque eu vou querer uma pele dural. Mas eu quero pelo menos ter a opção de ter a pele dural. No caso, na maternidade, né, eu não teria essa opção. Então, realmente teria que ser um parto natural do começo ao fim. Então, eu ia sentir todas as dores. Mesmo que eu pedisse, eu não ia ter. Eu ia ter que ser transferida para um hospital para poder ter acesso à pele dural. E aí, eu fiquei mais ou menos 1 hora, talvez 1 hora e meia, e comecei a sentir as dores novamente. E nada da dilatação. O problema era esse. Não era mais nem tanto as dores, mas a dilatação. Porque se eu estivesse dilatando, normal, e sentindo dor, tudo bem, né? É um processo natural. E aí, eu comecei a sentir mais dores. Ela me deu a opção, como eu tava com acesso, né, aqui na veia, eu tinha a opção de pedir, como se fosse um medicamento que ainda tinha lá, que não era a pele dural, se eu não me engano, mas se eu precisasse, ela ia pingando esse medicamento. E acho que eu tinha a opção de pedir isso durante, tipo, 3 vezes, pedir pra parar um pouco, enfim. Eu tentei ao máximo não usá-lo, porque eu pensei, se agora está doendo, daqui a pouco vai estar muito pior. Então eu vou esperar pra usar no momento certo. Só que o que aconteceu? Era o tempo todo, ela ficava me mudando de posição. Ela dizia, no caso de posição, pra eu ficar virando pra direita ou pra esquerda. E na hora eu realmente não entendia o que estava acontecendo, eu tava com dor, enfim. Eu tava virando de posição, acredito que pra ajudar, né, no trabalho de parto e tudo. E aí foi passando tempo. Eu realmente perdi a noção do tempo. Até que a primeira pessoa que me atendeu, quando eu cheguei lá às 6 da manhã, tinha voltado pro turno dela. E aí as coisas foram ficando mais intensas. Por quê? Como assim? Eu realmente estava sentindo muita dor. Eu sei que é o normal sentir muita dor, mas mesmo com os medicamentos não estava passando. E aí eu pedi para ser aplicado novamente uma pele dural. Se eu não me engano, ela me deu essa opção. E de verdade, gente, foi aplicado de novo um medicamento, porque eu já tinha um acesso, né? Então ela aplicou de novo uma analgesia, né? No caso, a pele dural. Mas eu não sei se ela aplicou 2 vezes a pele dural ou foi outro medicamento também forte. E nada de passar a dor. Não passava. Eu cheguei a ficar com 8 centímetros de dilatação, se eu não me engano. E chegou um momento... só pra lembrar, eu acho que eu já falei isso aqui, mas enfim, vou falar novamente. Eu entrei lá no dia 26, às 6 da manhã. E quando já era quase 6 da manhã do outro dia, acho que foi mais ou menos nesse tempo, eu percebi, eu falei, eu não aguento mais. Eu preciso fazer uma cesárea. E foi explicado, na verdade, antes, qual era o problema. O meu filho, ele estava numa posição que aqui
que eles chamam em alemão, traduzindo, é olhando para as estrelas. Porque ele tava com a cabeça assim, ele tava com o olho, né? Tava assim, olhando para cima. Então, ele não pode nascer dessa maneira. Não existe esse parto normal quando o bebê está nessa posição, apesar dele estar com a cabeça para baixo. E ele estava tentando, forçando sair e não estava conseguindo. Só que eu não tinha noção disso, da proporção disso na hora, né? Era muita dor, eu não tinha tanta informação em relação a isso. E foi aí que eu falei, né, pro meu marido, eu preciso ir para uma cesárea. Porque eu já estava extremamente cansada e eu pensei, eu não sei quando ele vai virar. Inclusive, eles tentaram... Teve uma hora que eu fiquei, tipo, de 4, eles balançavam, assim, a minha cintura. Isso eu sentindo muita dor, muito cansada já, porque foram muitas horas. E aí, quando eu decidi, né, que eu falei, eu vou pedir pela cesárea, chegou a obstetra e ela falou, não, realmente, a gente já estava considerando em fazer a cirurgia, porque ele não muda de lugar, a posição dele continua igual, e eu realmente estava reclamando de muita dor, e eu não tinha nem um pouco a noção da gravidade da situação. Se eu soubesse disso, eu já teria eu teria pedido pela cesárea há muito tempo. Então, assim, apesar da qualidade dos profissionais, apesar da qualidade, assim, no local em que eu tava, né, dos equipamentos, de toda a assistência, eu acredito que eles erraram e pecaram nisso, porque eles demoraram muito pra chegar na decisão, né, de fazer uma cesárea. No caso, eu toquei no assunto, mas eu acho que eles já estavam também pensando, mas eles esperaram demais. Então, eu não sei até quando eles teriam levado o parto, assim, a chegar o momento deles falarem que seria necessária a cesárea. Então, ela me passou como seria o procedimento, né? Me informou o que poderia acontecer. E nesse momento em que eu escolhi fazer a cesárea, eu tava muito nervosa, eu tava chorando, eu ficava, será que eu devo tentar mais? Eu não sei porque, realmente veio um sentimento de culpa, como se eu estivesse fazendo algo errado, e ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Porque, imagina, ainda que ele mudasse de posição, eu não tinha ideia de quanto tempo ia demorar para eu chegar nos 10 centímetros na expulsão. E eu falei, eu não aguento mais. E aí eu fui pra cesárea. Chegando lá, também todos me trataram muito bem, conversaram comigo. E se eu não me engano, ela estava muito preocupada, a anestesista, porque ela já tinha colocado 2 vezes peridural. E eu acho que ela comentou até assim, que ia tentar tirar essa analgesia, né, que ela me deu e colocar novamente. Então, ela colocou a peridural e aí eu entrei na sala. Lembrando que no último instante eu já estava lá, pronta para ser operada, eles ainda fizeram o exame para saber se o bebê já tinha mudado de posição. Pois é, já no finalzinho assim, para me cortar, eles ainda fizeram um teste. Então, eu acho que isso demonstra como eles priorizam o parto normal. Realmente a cesárea é algo extremo aqui, de extrema necessidade. Então, começou a cirurgia e aí veio o melhor momento da minha vida, né? Eu tava muito ansiosa. Se eu for ficar pensando assim, eu vou me emocionar muito. E foi o melhor dia da minha vida. É mágico a sensação. Apesar de eu estar muito cansada, eu não pensei em nada. Parece que a energia, assim, voltou. E eu lembro que a primeira coisa que eles fizeram, né? Eles me mostraram meu filho, mas eu não podia pegá-lo na hora. Mas eles foram rapidamente colocar uma touquinha nele, colocaram uma fraldinha. E de imediato eles colocaram ele aqui no meu peito, porque a gente usa um top, né? Então eles colocam a gente aqui, colocam o bebê com a gente. E nesse momento, sério, foi mágico. É como se só existisse nós dois ali, né? Eu, ele e o meu marido, nós três, no caso. Mas eu olhava pra ele e eu ficava assim, meu Deus, era um mundo completamente diferente. Eu olhava pro lado, tava lá os médicos e tudo, e olhava assim pra ele e eu ficava, eu não acredito, que perfeito. Por que eu não fiz essa cesárea antes? Porque eu já poderia ter meu filho, né, comigo. Lembrando também
que ele nasceu com um cordão umbilical no pescoço dele, 2 vezes no pescoço. Então, realmente, a cesárea era necessária e graças a Deus a gente foi para a cesárea do que ter esperado ainda mais pro parto normal. E ele nasceu às 6h29 do dia 27. Então vocês podem perceber o tempo em que eu passei, né, para poder ter meu filho nos meus braços. Mas eu também, depois eu fiquei no hospital, fiquei mais 6 dias, se eu não me engano, porque enfim, eu fiz uma cesárea, também fui muito bem assistida. Eles cuidaram muito bem de mim. E o que eu posso dizer, né, da minha experiência é que eu me senti muito bem, o hospital era muito bom, os profissionais também muito capacitados, porém, eu acredito que eles erraram nisso, em ter estendido durante todo esse tempo forçado, teoricamente, né, um parto normal, vendo que não tinha mais condição. Acho que eles extrapolaram o limite ali do parto normal, do que seria o adequado. Então isso eu não gostei. Porém, eu teria sim meu filho novamente nesse hospital com as mesmas pessoas, mas hoje tendo consciência, né, sabendo da posição que ele estava e tendo noção do que é um parto realmente adequado, né, um tempo de parto adequado, eu com certeza interviria, eu com certeza falaria não, sem condições, eu quero uma cesárea. Então, foi só essa foi a maior questão mesmo assim, né? E como vocês podem ver, realmente eles aqui prezam muito pelo parto normal. Pelo menos isso foi o que aconteceu comigo. E é isso, pessoal. Eu tentei resumir o máximo, porque vocês viram, foi muito tempo, né, que eu fiquei na maternidade. Então aconteceram muitas coisas, mas no final, meu recado é: prestem atenção. Se você é mãe de primeira viagem, assim como eu, né, no momento do parto, sempre perguntem, tirem dúvidas. Se vocês acham que está acontecendo algo estranho, não tenham medo de perguntar e pensem no que é melhor para o bebê e para você. Para mim, a única coisa realmente que pesou foi essa questão da demora, né, para o parto, para ser feita a cesárea. Mas eu também gostaria de dizer que não importa a via de parto, se vai ser um parto natural, se vai ser um parto normal ou cesárea. O importante é a saúde do seu bebê e a sua saúde, e que tudo ocorra bem. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou responder, tá certo? Um beijo e até a próxima!